lá, gente, nossa última parte dessa quarta aula, que é a parte sobre os nossos óxidos, a última função inorgânica que a gente vai estudar. Os óxidos, eles também têm duas definições, dá uma olhadinha no slide comigo. Então, assim, primeira definição, compostos binários do oxigênio com qualquer outro elemento químico, exceto o flúor. Ou ainda, compostos binários nos quais o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Volta para mim e a gente vai entender algumas coisas. Então, assim, ó, todo óxido é um composto binário, composto por dois átomos distintos, independente da quantidade de vezes que ele apareça. Eu vou ter dois átomos. Por exemplo, H2O, que é a água. A água é um exemplo de óxido. Eu tenho hidrogênio e oxigênio. Segunda característica, além de ser um composto binário com dois átomos diferentes, o segundo composto obrigatoriamente tem que ser o nosso oxigênio. Ele é mais eletronegativo, ou seja, tem tendência maior de receber elétrons. Correto? É importante frisar aqui para vocês o seguinte: H2O, água, começa com H e não é ácido. Como assim, professora? Tem H e não é ácido? Pelo simples fato de se tratar de um composto binário, tem hidrogênio e o oxigênio é o mais eletronegativo. Lembrando que o flúor não entra nessa brincadeira, porque ele ainda é mais eletronegativo que o nosso oxigênio. Então, por isso que na primeira definição a gente falava que era um composto binário com oxigênio e outro qualquer elemento, menos o flúor, certo? Vou passar aqui o nosso slide para a gente ver. Então, assim, ó, eu tenho agora a fórmula geral para esse nosso óxido. Eu vou ter ali o E, que representa qualquer elemento químico menos o flúor, a quantidade que eu tenho dele, seguido do nosso átomo de oxigênio, que é o mais eletronegativo, certo, galera? Então, gente, continuando aqui. Vista a nossa fórmula geral para os óxidos, a gente vai ver agora como que funciona a nomenclatura para os óxidos. Dá uma olhadinha no slide lá, por favor. Eu tenho ali óxido iônico e molecular. Volta para mim. Óxido iônico são aqueles óxidos quando o nosso oxigênio, que é o elemento mais eletronegativo, está ligado com um metal. Óxido molecular, também chamado de óxido covalente, é quando o nosso oxigênio está ligado a um não metal. Desta classificação, a gente pode tirar a nomenclatura, que vai funcionar da seguinte maneira. Sendo um óxido iônico, eu vou olhar que tem oxigênio, óxido de, nome do metal, óxido de cálcio, óxido de sódio e assim por diante. Agora, quando eu tenho um óxido molecular, eu tenho que usar alguns prefixos no começo. Mono, quando eu tiver um oxigênio, di, quando eu tiver dois, tri, quando eu tiver três, e assim sucessivamente. Então, eu vou ter monóxido, dióxido, trióxido, de alguma coisa. Esse alguma coisa é o nosso não metal, que eu também vou usar os meus prefixos mono, di, tri e assim por diante. O mono fica um pouco feio e a gente acaba ocultando. Ninguém fala monoenxofre, ninguém fala monoenxofre, mas a gente fala de enxofre, tri-enxofre. E a gente vai poder verificar isso aqui rapidinho lá nas nossas folhinhas em que eu vou demonstrar para vocês como que faz cada uma delas. Certo, galera? Até a folhinha. Muito bem, gente. Agora nós vamos falar dos nossos óxidos. Óxidos são compostos binários, ou seja, vão ter dois átomos distintos, sendo que o segundo que vai aparecer é o mais eletronegativo e é o nosso átomo de oxigênio. Os óxidos podem ser classificados como iônicos e moleculares. Os iônicos, eles vão ter metal ligados no oxigênio. E os moleculares vão ter não metal. Exemplo de alguns deles, vou pegar aqui CaO, oxigênio e metal. E eu posso ter aqui um exemplo de não metal, SO2, por exemplo. Correto, galerinha? Então, eu vou fazer a nomenclatura, um nome para cada um deles. Quando eu tenho óxidos que são considerados iônicos, achei o oxigênio, só tem dois elementos distintos, independente da quantidade que eu tenha de cada um, eu vou colocar a palavra óxido. Óxido do quê? Nome do elemento? Cálcio. É assim que a gente dá nome para óxidos que são iônicos. Já para os nossos óxidos moleculares,
a gente vai usar os prefixos mono, di, tri e assim por diante. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 2. Então, é 2 vezes o óxido. Dióxido. Certo, galera? Dióxido de enxofre. Eu tenho só um. Então, eu escrevo enxofre. Correto? Mais um outro exemplo. SO3. Percebam como eles são parecidos. Quantas vezes eu tenho óxido? 3 vezes. Então, vai ficar trióxido. Trióxido de enxofre. Correto, pessoal? Agora eu vou fazer mais um exemplo de óxido iônico aqui. Vou colocar um óxido de ferro. Isso aqui, ó. Óxido iônico. Óxido de ferro, que é o nome do elemento representante desse símbolo. Aqui não existe di, tri, aqui não existe. É só o nome do elemento final. No caso dele ser molecular, daí sim a gente vai ter o di, o tri, o mono. Deixa eu fazer um mono aqui para vocês verem. Deixa eu trocar aqui a cor. Vou colocar CO. Quantos oxigênios eu tenho aqui? Um oxigênio. Então, eu vou escrever Errei, vamos lá. Eu vou escrever monóxido. Monóxido do quê? De carbono. Certo, galera? Fechamos então aqui a nossa 4ª aula do nosso módulo de Química Geral com a nomenclatura dos nossos óxidos. Até a próxima, pessoal!